Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos recebendo novamente dentro do programa a SOS Casa de Acolhida. Hoje quem participa conosco é a Thaís Sesca, ela que é psicóloga clínica e jurídica, e vai falar, sobre os aspectos do acolhimento, o que isso realmente representa em termos de trabalho para a comunidade que é acometida desse problema, as crianças em particular, e as questões de ruptura, além, é claro, de dar assim, uma ideia do trabalho que eles direcionam para essas famílias e para essas crianças que têm esse tipo de problema que eles administram aí com muita propriedade. Tudo bom, Thaís? Tudo bom, César? Um prazer estar aqui contigo no teu programa e espero poder contribuir para que a população, de modo geral, possa ter um melhor entendimento do que vem a ser o acolhimento institucional. Sem dúvida nenhuma, e por falar nisso, vamos dar início já à nossa entrevista aqui, justamente falando do acolhimento institucional e da sua importância. Sim. Então, a SOS Casas de Acolhida é uma instituição de acolhimento que acolhe crianças de 0 a 6 anos no município de Porto Alegre. Nós temos hoje no município de Porto Alegre em torno de 750 acolhidos no município, e se nós pegarmos o estado do Rio Grande do Sul, as instituições que existem em Porto Alegre, nós temos aí mais outro tanto. Então, dentro de Porto Alegre, entre estado e município, nós temos em torno de 1.400, 1.500 acolhidos, entre crianças e adolescentes. E destes, então, a SOS Casas de Acolhida optou, ao longo dos anos, desde lá de 1997, optou por se ocupar das crianças de 0 a 6 anos. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o acolhimento de 0 a 18, mas devido ao grande número de crianças nos últimos 10 anos que vem da realidade do crack, que essa é uma realidade que nos acomete muito nos últimos 10 anos, muitos bebês passaram a ser acolhidos. Antes nós tínhamos crianças que conviviam com as suas famílias e por alguma questão precisavam ser afastadas, questões que envolviam abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico. Hoje o que nós mais temos como demanda de acolhimento são crianças, bebês recém-nascidos, cuja mãe, ela engravidou no crack, ela gestou no crack, ela pariu no crack e ela não fez nenhum vínculo psíquico com essa criança. No momento em que o bebê nasce, que ela tem o alívio físico do nascimento, ela vai embora do hospital, deixa esse bebê na maternidade e esses bebês são em grande número e cada vez mais precisam ir para o acolhimento institucional. Então a SOS Casas de Acolhida atende esta parcela que não é pouca, e faz um recorte no Estatuto da Criança e do Adolescente, atendendo então de 0 a 6 anos. Realmente tem assim, um papel importantíssimo e é claro que a gente lastima, inclusive, que a questão da droga, do crack principalmente, acometendo famílias e jovens por excelência, boa parte, pelo que você colocou aqui, são mães que estão lá, às vezes nem percebem que engravidaram, ou engravidam no crack, como você diz, e a criança acaba nascendo naquele estado, imagine só,
Se não tiver alguém que realmente acolha, que dê a atenção necessária, porque a pessoa que pariu ali, ela não se sente mãe, na verdade, como você colocou. Ela tem um alívio, né, de estar ali descartando, vamos dizer, uma pessoa. Quer dizer, é realmente algo muito terrível, muito pesado. E essa situação, né, assim, já que a gente entrou nessa linha de raciocínio, a questão da ruptura, como se dá isso? Então, no momento em que esse bebê ou essa criança chega no acolhimento institucional, nós temos que pensar que é um dos momentos mais difíceis da vida de um ser humano. Por quê? Porque se é um bebê recém-nascido, ele saiu de um meio intrauterino, onde até a respiração funciona de uma forma diferente, né? Dependente. É um meio aquoso, né? Ele vem para um meio aeriano, ele chega num ambiente onde até aprender a respirar é necessário. E nesse momento ele perde todas as referências dele, porque ele sai do útero materno, que era o que ele conhecia até então, e vem para um mundo onde o cheiro daquela mãe e o espaço acolhedor daquela mãe já não existe mais. E essa mãe, muitas vezes, deixa de conviver com essa criança. Se é uma criança maior, ela também tinha como referência a casa onde ela morava, aquela mãe, aquela avó, aquela tia, e passa a não ter mais. Então, quando essa criança chega para nós no acolhimento, digamos que existem 4 eixos de trabalho, né? O primeiro é o atendimento à criança. Vamos olhar para essa criança, como é que ela reage nas primeiras 24 horas, como é que ela reage na primeira semana, no primeiro mês. Quais são os atendimentos que ela necessita? São atendimentos físicos, ela é exposta ao HIV, ela é exposta a sífilis, ela tem danos emocionais realmente já muito profundos, é um bebê que tem síndrome de abstinência porque foi exposto ao crack na vida intrauterina, né? E essas síndromes de abstinência, elas são realmente muito preocupantes, porque esse bebê, ele tem uma hipertonia muscular, ele fica rígido, ele tem uma voracidade para mamar, ele é um bebê recém-nascido que tu vai dar um mamar, aquele mamar, em questão de segundos, terminou. Ele tem choros intensos e não se acalma muitas vezes no colo. E problemas respiratórios, isso também é bem importante. Ele tem problemas respiratórios severos, que causam diversas internações por bronquiolite nos primeiros anos. Geralmente de 0 a 1 ano é o mais complicado. Então é uma criança que necessita de muita atenção, e esse é o nosso primeiro eixo de atenção. Nosso segundo eixo é a família, né? Precisamos buscar essa família, né? Às vezes a mãe está no momento em que ela não pode dar conta, muitas vezes o pai não é referido, não é reconhecido, mas ela tem uma família extensa, como a gente costuma chamar. Ela tem uma mãe, ela tem uma tia, ela tem uma irmã, e nós vamos em busca dessa família. Nós quem? A dupla técnica do acolhimento institucional, a psicóloga e a assistente social. Se faz visita domiciliar, né? Se faz um entendimento daquela dinâmica familiar. Muitas vezes aparecem familiares que dizem: eu posso cuidar, eu desejo cuidar, existe um espaço psíquico e físico para mim cuidar dessa criança. Às vezes não. Às vezes existem famílias que dizem: nós já acolhemos diversos filhos dessa mãe e nós não temos mais como absorver nenhuma criança. E às vezes falam isso com muita dor porque gostariam de poder dar conta, mas não dão mais conta, né? Então esse é o segundo eixo, o trabalho com a família. O terceiro eixo seria o trabalho com a rede de atendimento. Então, para dar conta do plano com essa família, para que essa criança possa retornar, e para dar conta dos cuidados que essa criança necessita, nós precisamos contar com uma rede de atendimento, com o hospital, com a unidade básica de saúde, com o conselho tutelar, com os CRAS, que são os Centros de Referência em Assistência Social, que fazem todo um suporte para as famílias. Então, é uma série de atores nesse processo que precisam estar diretamente envolvidos para que a gente possa sair da alta complexidade, porque o acolhimento institucional, dentro de uma rede de serviços sociais, ele está dentro da alta complexidade, para que a gente possa tirar essas famílias da alta complexidade e voltar pelo menos para a média complexidade.
O que é a média complexidade? Bom, ser atendido pelo Conselho Tutelar e pelo CRAS. É uma família que não funciona bem sozinha, mas que com algum amparo acolhe os seus e consegue manter os seus dentro do lar. Ou então, com muita expectativa, com muito otimismo, voltar para a básica, que seria só precisar da escola e do posto de saúde. Saúde e educação, né? Esse seria o terceiro eixo, né? E o quarto eixo é o acompanhamento das cuidadoras, cuidar de quem cuida, porque isso é importantíssimo. Então, nós temos uma equipe dentro da SOS Casas de Acolhida que trabalham nos turnos manhã, tarde e noite. Cada equipe assume referência de algumas crianças. São 25 crianças dentro da instituição e são em torno de 4 crianças por cuidadora de referência. Mas veja bem, essas crianças elas vão passar no mínimo por 3 cuidadoras dia. A da manhã, a da tarde e a da noite. Então, o que a gente trabalha muito com essas cuidadoras? A coreografia dos cuidados. Isso é importantíssimo. Que se as cuidadoras que se ocupam dessas crianças não são sempre as mesmas, como seria a mãe com o seu bebê, que os cuidados sejam os mesmos. Que a forma de segurar, que a forma de alimentar, que a forma de banhar, que detalhes como o tamanho da colher, a passagem da colher para o garfo, a troca das fraldas, a passagem da fralda para o pinico e, por sua vez, para o vaso, que tudo isso seja muito bem planejado. Porque isso dá para a criança uma sensação de previsibilidade. E o psiquismo de um sujeito em desenvolvimento precisa de previsibilidade para se organizar. Nós mesmos, quando acordamos pela manhã, nós precisamos de um roteiro, né? Não acordamos assim sem saber o que vai acontecer naquele dia. Os países comunistas, a principal forma de tortura não era o pingo na cabeça e nem arrancar as unhas, era não dizer o que ia acontecer no outro dia. Então, realmente, a questão da previsibilidade é o que organiza os sujeitos. E isso é um trabalho que a gente faz com muito cuidado dentro da instituição. Realmente tem aspectos aí de alta complexidade, como você colocou, desafio, de fato, lidar com essas situações extremas. E a ruptura realmente ela se torna algo, de algumas vezes até agressivo para algumas crianças, né? E a intermediação de vocês é fundamental para que isso, vamos dizer, tenha, no mínimo, alguns atenuantes que possam resgatar essas crianças e que possam realmente dar uma orientação e um caminho a seguir com mais tranquilidade. Mas, doutora Thaís, vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, vamos tratar de mais alguns aspectos, em especial aí a realidade das famílias e, claro, ainda situações que vão ser colocadas aqui dentro do programa. Então, continue ligado que no instante só a gente volta. A gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você?
Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. De volta, continuamos aqui com a doutora Thaís Sesca, ela que vem lá da Casa SOS da Acolhida, psicóloga, clínica e jurídica, participando hoje conosco e trazendo a realidade do acolhimento e seus aspectos de complexidade, enfim, trazendo um universo que realmente, no dia a dia, eles estão lá enfrentando e com muita propriedade, realmente administrando situações difíceis. E outra dificuldade também que a gente depara aqui é justamente a realidade das famílias. Você falou no crack, na droga, e a questão da desagregação das famílias, que tem sido algo muito cogitado recentemente, e você como profissional dessa área que se dedica a isso, que está no dia a dia com as famílias, como é que você observa essa situação? Pois é, a gente não sabe muito bem dizer o que vem antes, César? Se é a questão da droga ou propriamente de outras questões transgeracionais que vêm na família e que acabam resultando nisso que a gente percebe hoje, das famílias não terem mais aquele núcleo familiar tão seguro, da família não ser mais um lugar tão seguro. E aí eu acho que entram várias coisas, entra a questão da vinda de muitas famílias do interior, para o urbano, do rural para o urbano, a gente tem percebido muitas situações dessa ordem. A questão dos problemas psiquiátricos, que me parece que isso vem antes da droga e que muitas vezes não é detectado, porque nós temos um atendimento psiquiátrico dentro do nosso município, e isso em tantos outros municípios e estados do país, que é um atendimento ainda muito deficitário. Então, muitas dessas famílias são famílias que têm problemas sérios psiquiátricos não tratados, e que acabam se automedicando com drogas lícitas e ilícitas. Então, muito alcoolismo nas famílias, muito uso de drogas, não só o crack, que há algum tempo atrás se dizia que o crack matava. Hoje a gente percebe que o crack ele não mata. Ele mata, como se diz hoje, o crack não mata o usuário, o crack mata realmente a família. O crack desagrega famílias, o crack traz realmente prejuízos consideráveis, mas não propriamente ele mata fisicamente. E mentalmente, porque existem alguns estudos apontando nesse sentido, porque Exato. A pessoa, pelo que nós observamos e em outras matérias produzidas, as pessoas que consomem o crack, vamos dizer, demasiadamente ou continuamente, elas acabam depois produzindo pessoas como se fossem robôs. Elas perdem boa parte do seu direcionamento, ou seja, do seu envolvimento como pessoa. E observamos, no que compete especificamente ao crack, alterações importantes sob o ponto de vista neurológico, e sob o ponto de vista funcional também, a questão da crítica. O sujeito perde muito a capacidade de crítica. O afeto embotado, então o que é o afeto embotado? O sujeito não consegue mais se conectar afetivamente com as pessoas à sua volta. Ele está muito voltado mentalmente e fisicamente para como fazer para poder consumir mais droga, porque o corpo pede e o pensamento gira em torno dessa necessidade. Com isso, não adianta mais aquela mãe que chora e implora para o seu filho não usar mais a droga. Isso não faz mais sentido, a escola deixa de fazer sentido, a necessidade dos filhos deixa de fazer sentido, tanto é que eles furtam exatamente os pertences dos filhos, até mesmo brinquedos, roupas, objetos da casa para vender. Então esse é o auge do que a droga faz nas famílias. E em menor grau, mas crônico e também devastador, seria o uso do álcool, porque o uso do álcool ele vai danificando progressivamente ao longo dos anos, numa intensidade menor. Cumulativo. É cumulativo e vai fazendo com que essa família também passe por situações que envolvem violência física, violência psicológica, a presença ausente, porque o sujeito está ali, muitas vezes ele vai para o seu trabalho, ele volta no final do dia para casa, mas ele não está presente nessa família.
Ele não é mais um membro com o qual a família possa dialogar e buscar formas de encaminhar as questões familiares. E isso repercute no que a gente vê hoje, nesse número de acolhimentos que não cessa e que tu vai conversar com essas famílias e o problema não surgiu nessa mãe que não pôde ficar com seu filho. O problema, ele vem dessa mãe que não foi cuidada como filha, não foi abastecida minimamente pela sua mãe, que por sua vez a sua mãe veio de uma cultura onde ela sofria sérias violências físicas, sérias punições, né? E que ela realmente também não tinha um vínculo afetivo com a sua mãe. E tu percebe ao longo da avaliação que, bom, nem essa mãe tem para dar, daqui a pouco nem essa avó tem para dar, né? E às vezes existe a bisavó, porque são mães muito jovens, mas também essa bisavó às vezes não tem para dar, né? Porque realmente não recebeu. E é uma realidade realmente muito, muito triste. A realidade dessas famílias realmente hoje são, assim, algo que tem que ser muito bem refletido, inclusive pelas autoridades, nas ações sociais, a exemplo do que a SOS Casa de Acolhida está desenvolvendo, justamente para atender essa demanda, mas de 0 a 6 anos, que foi o que vocês realmente direcionaram aqui em Porto Alegre, né? É bom salientar que estivemos aqui também com outra colega presente aqui, onde eles dão atendimento de 0 a 18 anos. Né? Então, existe assim a distinção, só para a gente deixar claro, com relação ao trabalho que você desenvolve. Mas assim, doutora Thaís, estamos chegando aos minutinhos finais, era aproveitar, evidentemente, eles, para que a senhora, então, se dirija mais uma vez ao público que está aí atentamente assistindo o programa, né, para dar uma orientação a essas pessoas, né, e como elas devem, deparando com alguma situação, como elas devem proceder. Então, acho que é importante colocar nesses minutos finais a importância de que a sociedade civil como um todo entenda que a causa da criança e do adolescente é uma causa de todos, em todos os sentidos, tanto do ponto de vista da denúncia, no momento em que se depara com uma situação de violação dos direitos, como maus tratos, como qualquer tipo de violência verbal, física, sexual, que isso possa ser denunciado. Nós temos o Disque 100, que funciona já há um bom tempo e que é efetivo nisso. Temos também os conselhos tutelares, que são 10 micro-regiões em Porto Alegre, em todas as regiões de Porto Alegre tem um conselho tutelar. E importante também que a sociedade possa pensar em formas de poder contribuir para o desenvolvimento dessas crianças que hoje vivem em acolhimento. Né? Nós temos o benefício da adoção, que é um benefício importante, que também ocorre, que seria a pauta de um outro encontro, né, César? Sem dúvida. Mas nós temos também que pensar que no momento em que essas crianças estão dentro de um acolhimento, é um momento que precisa de ajuda não só da instituição, mas da sociedade civil. Como ajudar? Fazendo voluntariado, atendendo diretamente essas crianças, dedicando 2 horinhas da semana para estarem ali, ou ajudar mesmo com mantimentos. Por exemplo, na nossa instituição, hoje nós usamos 3.200 fraldas mês, né? São quase 600 litros de leite mês. Os bebês de 0 a 6 meses usam leite NAN. Quem é mãe, quem tem bebê, sabe o quanto que um leite NAN custa, uma lata, imagina para tantos bebês. Então, existem várias formas simples que não oneram as famílias e que podem ajudar muito no desenvolvimento dessas crianças que são tuteladas hoje pelo Estado, pelo município, pelas instituições e que precisam realmente do amparo da sociedade como um todo. Agradeço esse momento, espero que possamos nos encontrar em outros momentos e espero que o público possa se sensibilizar para a temática, assim como eu vejo exemplos formidáveis de pessoas que se sensibilizam e possam nos ajudar de alguma forma. Muito bem, então vamos mais uma vez a repetir. Disque 100, você pode contribuir, colaborar, denunciar, deparando com alguma situação aí de violência à criança, é um dever do cidadão. E o telefone também da SOS Casa de Acolhida, ele se coloca à disposição para dar orientações aqui em Porto Alegre, 3335-1333, DDD 51. Então, doutora Thaís Sesca, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho.
clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.